não te atingirão. Deus liberou um exército pra se defender. Agindo Deus, quem poderá impedir? Você vencer. Você vencer. Não tema o perigo, não. Deus nunca te esquece. É teu ombro amigo, socorro e abrigo. E Ele, quem te fortalece, e os se levantarão, mas não te atingirão. Deus liberou um exército pra se defender. Agindo Deus, quem poderá impedir? Você vencer. Você venceu. Você venceu. Você venceu. Em nome de Jesus. Já ouvi tanta gente me perguntar quem sou eu. Na verdade, complicado é entender de onde vim. Minha história tem seus altos e baixos, de vitórias e alguns fracassos. Corri riscos e por muito pouco não morri. Para entender o que Deus queria comigo, chorei. Para aceitar seu chamado em minha vida, questionei. Teve dias que eu fiquei calada, outros dias que eu chorei demais. Tinha dia que eu estava tão calma. Boa tarde, você que está conosco aqui na Rádio Web Shalom. Eu sou o Bispo Samuel Alves, com o privilégio de estar aqui para discutir a Palavra de Deus com você. Nós estamos numa rádio que tem o fomento aí da pastora Adriana e do pastor Ismael. E comigo na apresentação estão aqui o Bispo Alberto Gabriel e o pastor Otiniel Mendes. Boa tarde, pastores. Boa tarde. Que Deus em Cristo nos ajude nesse momento, conectados com a palavra, que nós possamos tirar o proveito dessa gloriosa palavra, porque ela é dinâmica. E eu quero que você alimente-se dela conosco nessa tarde e mande para cá os seus comentários também. É essencial isso. É essencial. Vamos manter essa linha de comunicação alerta. Paz do Senhor, Deus nosso notável. Glória a Deus. Pelo nosso Os companheiros de discussão. Quero que você aproveite essa tarde, realmente pegue mesmo, acompanhe conosco. Tenho certeza que o Senhor vai falar o seu coração. E nós temos uma proposta hoje para você. A proposta é discutir a dinâmica da salvação à luz dos primeiros versículos aí da segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos ver se a gente consegue bater um papo em cima dos versos 2 a 11 de 2 Pedro, capítulo 1. Pega a sua Bíblia, acompanha com a gente e, como já dito, participe. Tá bom? Manda para cá suas impressões. Nós vamos vasculhar o texto bíblico. E aí, nesse processo, claro, você vai ter chance de fazer algumas avaliações sobre ideias, sobre teorias, sobre doutrinas que você ouve aí. E a gente acredita firmemente que a Bíblia é o referencial, é o norte de todas as coisas. Tá bom? Aqui um ajustezinho aqui na câmara, né? No ambiente. Pois bem, vamos orar ao Senhor? Vamos orar, Bispo Alberto? Vamos. Por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos pela tua palavra, pela cooperação do Espírito do Senhor em nossas vidas. Pai, abençoa-nos nessa tarde, que nós possamos glorificar o seu nome,
Porque tudo que fazemos, se nós não glorificarmos a Ti, então de nada valeu. Obrigado, Aleluia. Senhor, pela oportunidade. Aleluia. Pois bem, você tem sua Bíblia aí? Nós estamos vindo de uma série de momentos em que estivemos discutindo sobre as ideias do calvinismo e do arminianismo, e agora a ideia então é voltarmos à Bíblia num texto específico, né? Lá em 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 2. Vamos lendo verso a verso e discutindo, né? Isto. Pois é, o verso 2, ele já começa com uma coisa maravilhosa para nós. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então a graça e a paz de Deus podem ser multiplicadas em nossas vidas. No entanto, elas são multiplicadas através do conhecimento de Deus. E de que conhecimento nós estamos falando, irmão? Você que é o nosso ouvinte, o nosso internauta, o que é esse conhecimento? Porque aqui vem a necessidade da gente compreender qual é o peso que a palavra conhecimento tem aqui frente ao nosso vernáculo. Porque nossa educação, nós brasileiros, nós ocidentais de modo geral, temos uma educação que é fundada na filosofia grega. Então nós temos uma compreensão do conhecimento distinto da prática, né? E tanto que é muito normal, muito comum a gente falar: você conhece a teoria, você não conhece a prática. Porque o nosso conhecimento, ele está muito, a nossa ideia de conhecimento está muito vinculada ao intelecto, à teoria, né? Sim. Não é assim? É verdade. Mas aí a gente tem que lembrar que o Novo Testamento, não é o Novo Testamento, a Bíblia, de modo geral, ela é produzida com base no pensamento hebraico. E o pensamento hebraico não distingue em relação a conhecimento o intelectual ou teórico do prático. Então, conhecimento na proposta do pensamento hebraico é algo que casa, que junta, que agrega. É um conhecimento que tanto envolve o aspecto intelectual quanto o aspecto prático. Portanto, a gente pode dizer que é um conhecimento experimental. Com certeza. E aqui o texto usa a palavra grega epignosis. Essa palavra traz essa carga de significado que nós estamos discutindo aqui, para dizer que nós estamos falando de um conhecimento experiente, de um conhecimento cheio de discernimento e um conhecimento que causa impacto, participação daquele que conhece com a mais poderosa influência do conhecimento em si próprio. Nesse caso, então, conhecimento de Deus vinculando-se à experiência com Deus, a um conhecimento experimental de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou e você envolve agora com essa graça. Porque Pedro, anteriormente, ele disse que ele foi pela fé, que é tão preciosa para eles quanto para todos que receberam. Então ele recebe essa graça mediante essa fé agora, e é uma dádiva agora para que ele envolva, para que ele manifeste agora o seu parecer, o seu trabalho, o seu contentamento, a sua alegria. É tanto que, dentro desse contexto, Deus gosta de ver em nós aquilo que é para Ele, que é a gratidão. Se eu não me envolvo, como que eu mostro gratidão para com Deus? Se eu não envolver, gratidão é uma resposta de mudança, de envolvimento, de experiência, mostrando que realmente o que Ele está me dando vale a pena e está me dando uma novidade de vida. Então, quando eu envolvo com essa graça, mostrando a Deus a gratidão, mas mostrando em meu ser a diferença que isso fez na minha vida, a graça vai ser multiplicada, porque agora eu vou tendo responsabilidade de responder segundo aquilo que Ele me apresentou. É verdade? Glória a Deus por isso. É interessante, bispo, talvez a gente até vai citar mais para frente, mas é interessante a gente pensar o porquê que Pedro está escrevendo isso,
Porque, na verdade, o que ele está fazendo é combater uma ideia de valores anticristãos que estavam surgindo naquela época. Então ele vai dizer, olha, no meio de tantas heresias que estavam surgindo, ele vai dizer, olha, que a graça e a paz sejam multiplicadas através do conhecimento da verdade, de se conhecer a Cristo Jesus, de conhecer o Evangelho, né? Então, ou seja, nós temos aí um antídoto para combater essas heresias. Eu diria que é até um antídoto que nós podemos usar hoje para combater as heresias, né? Com certeza. E aí ele traz para nós a ideia, primeiro, de que a graça pode ser multiplicada, né? Tanto a graça quanto a paz. E elas são multiplicadas por este relacionamento com Deus. Então nós não temos a graça como uma medida estanque. Significa dizer que quem mais se relaciona com Deus tem maior possibilidade de usufruir dessa graça de Deus. É uma coisa interessante. É tanto que o reino é tomado por esforço. E o esforço aqui é através da graça. E olha o que o senhor está falando, porque algumas pessoas acham que a salvação é assim, tá bom, foi dado e acabou. Linear, receber para todo mundo. Mas igual. o senhor acabou de lembrar que o reino de Deus é tomado por esforço. E eu fui colocado. Mas quem disse isso é mentiroso. Misericórdia. Não? Não. Quem disse isso? Espírito Santo. Jesus. O Espírito Santo usando Jesus? Isso, usando a boca de Jesus. Jesus diz. Aí que fica complicado nós perceber agora. É Jesus quem diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E aí, nesse texto, eu quero que ao final você possa compreender conosco. Claro, estou falando aqui na hipótese de alguém ainda estar precisando caminhar nessa verdade. Isso. Compreender que, de fato, a sinergia é essencial, não é? Com certeza. Não é uma coisa linear. Estou aqui provocando, pastor. Mas está claro que é só uma provocação, mas é verdade, né? O negócio aqui é o seguinte, é nós realmente provocarmos essa compreensão, né, e esse debate. Por quê? Porque as pessoas dizem, olha, não há nada que você possa fazer para isso aumentar. E já colocaram na cabeça do povo que o que ele recebeu está dado e não precisa... Essa frase, pode entrar nessa linha de pensamento. Essa frase é lamentável, né? Alguém dizer, nada que você pode fazer faz Deus te amar mais. Ou que você deixar de fazer vai deixar ele te amar menos, né? É lamentável uma frase dessa, porque ela não tem apoio bíblico. Para começar, você tem lá João 14 dizendo que quem guarda os meus mandamentos é amado pelo meu Pai, o meu Pai o amará. Um amor que lá em João 14 é diferente do amor de João 3,16. E ainda tem mais uma ainda. Quem não dá fruto, ele corta e joga fora. E quem dá fruto, ele poda. Para quê? Para dar mais fruto. Olha aí, Deus. Isso está aqui, inclusive, em Pedro. Aí, Pedro coloca tá isso nessa sequência que nós estamos aqui pretendendo ver se a gente dá conta. A gente consegue chegar lá. Vamos ver. Um negócio aqui. Mas eu queria fechar a questão aqui do verso 2 com uma lembrança, quando a gente fala da experiência. Pastores, né? Eu sempre tive no meu início lá de fé, eu era inculcado com João 17:3, quando Jesus diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está lá, né? Dito lá por Jesus, registrado em João 17:3. E eu pensava, né, com aquela minha mente que ainda não tinha avançado para compreensão do valor do conhecer, pensava, mas então basta pegar um bom livro, ler ele, conhecer, né? Trazer naquele raciocínio de vamos trazer para o nosso intelecto, basta trazer para o nosso intelecto que estaria bem. Mas aí, depois, com a graça de Deus, a gente vai avançando e para compreender que o verso 17 está falando desse conhecimento experimental. Então, fazendo aqui uma paráfrase, Jesus está dizendo que a vida eterna consiste em que tenhamos experiências com Deus, que tenhamos um relacionamento experimental com Deus, um relacionamento que nos impacte, um relacionamento que faça diferença em nós. Então a vida eterna consiste em que tenhamos esse relacionamento com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Então ter esse relacionamento implica em ter a vida eterna. Se não tem esse relacionamento, não tem a vida eterna. É como se eu não valorizasse a graça que eu ganhei. Então é assim, eu vou dar um exemplo aqui, pode ser meio pobre, né? Diante de um texto tão rico como esse,
que a graça de Deus é a oportunidade do homem. Digamos que uma pessoa foi admitido numa fazenda e quando ele passou a porteira para dentro, ele ganhou a graça de entrar. A porteira abriu e ele entrou. E ele foi recebido lá como um filho ilustre. E deu a ele a oportunidade de ele usufruir da fazenda do Senhor. E aí ele fica lá na porteira. Só ali, achou bom entrar. Não avançou. Não avançou. Não teve experiência. Tem tantos campos dentro da fazenda maravilhosos. Ou então ele está lá na cidade só olhando as fotos. Pois é. Mas porque às vezes nós fazemos isso com a Bíblia, né? Comparando aqui o relacionamento com Deus com utilizar o que tem nessa fazenda, né? Lógico. Eu fico olhando a foto. Não, mas olhar a foto não faz sentido. Não faz sentido. Deixa eu ir lá, deixa eu andar a cavalo, deixa eu respirar aquele ar puro, deixa eu ir naquelas cachoeiras. Nas plantações. Deixa eu me envolver. Deixa eu degustar aquelas maçãs, aquelas peras, aquelas uvas. Vamos pro verso 3? Vamos. Dava para... isso aqui Hã? Mas o negócio aqui, ir pro verso 3, é meio complicado. Porque... Sabe por que eu falo? Porque a graça, ela é tão maravilhosa que quando você recebe ela e você envolve com ela, ela vai produzir uma outra coisa muito interessante no nosso coração, que é a paz. Não dá para pular essa paz. Perfeito. Sabe? Essa ainda paz mais nesse tempo nosso de pandemia. Olha que o Bispo Alberto traz aqui uma lembrança tremenda. O nosso tempo é um tempo de pandemia. Muitos corações, permita Deus que você não seja o caso, mas se for, tá aqui a dica. Muitos corações estão sendo tomados pela ansiedade, pela depressão, pelos problemas de ordem psicológica nesse tempo, por causa do monte de restrições, do número de pessoas que estão morrendo ao nosso lado, insegurança, as nossas inseguranças. Nada mais oportuno do que falar da paz, bispo. Isto. Então, veja só o que Jesus faz conosco. Ele te dá uma fé maravilhosa, você responde positivamente, ele derrama graça e ele te supre de todas as informações ricas para você poder prosseguir, das riquezas, do poder, da autoridade, da confiança em Deus e de promover agora essa paz no seu coração. Porque agora Deus vai voltar para você dizendo assim: você pode ficar tranquilo que eu te respaldo. Clamas a mim. E aí quando você tem a paz, você clama ao Senhor, porque você não pode ficar com ansiedade para você. O Senhor está dizendo: eu quero compartilhar com você. Aliás, a ordem bíblica para nós é nos alegrarmos no Senhor. Isto. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Alegrai-vos no Senhor. Nós sempre mantemos alegria no Senhor. E uma coisa que o Senhor chama a atenção, chamando a atenção da paz, o Senhor nos obriga a lembrar do seguinte: essa paz não está falando de que tudo em torno de nós vai estar bem, não. É a paz em meio aos problemas, em meio às guerras, em meio aos conflitos, em meio à pandemia ou às pandemias. É paz independente da circunstância. É uma paz por causa do relacionamento com Deus. E Jesus... Viu a importância dela? Então agora eu vou deixar você falar um pouquinho. Você viu esse negócio dessa paz agora? Eu fico empolgado com a paz, porque é Deus que produz no nosso coração. E essa segurança de que nada pode acontecer que vai mover essa paz do seu coração. Essa é aquela paz que dá a condição do salmista dizer, Salmo 91. Isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque ele diz do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio. E aí adiante ele diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa paz nos dá a condição de não ser atingido. Eu só preciso chamar a atenção para uma coisa aqui. Isso não está significando que o vírus não vai pegar servo de Deus? Não, nada. Está significando o seguinte: que mesmo com o vírus, esse servo de Deus tem a tranquilidade em Deus. Sim. Tem paz. Isso não está significando que nós não vamos morrer por causa de doenças, e inclusive do Covid-19, não. Muitos homens de Deus estão indo, homens e mulheres de Deus estão partindo antes de nós, afetados pelo Covid-19, porque não há
garantias de que nós não soframos o que sofrem os que estão em torno de nós. Não há garantias bíblicas nesse sentido. Até porque a prioridade de Deus é com a salvação da minha alma, não é com a salvação do meu corpo. É verdade. Então A tem que lembrar prioridade bem de o que Deus é o seguinte: é o homem interior. é o homem interior, eu estar preparado para me encontrar com o Senhor. Irmãos, e qualquer fala diferente está equivocada, porque Jesus chega a dizer que não era para nós temermos quem poderia tão somente tirar a nossa vida. O Covid-19 faz parte desse grupo aí, ó. Faz. Ou não? Esse grupo tá tirando muitas vidas aí. Agora, se você é servo de Deus, você está pronto para se encontrar com o Senhor teu Deus, mesmo diante de uma situação como essa, você pode viver a paz. Dessa paz que é também multiplicada no conhecimento de olha Deus aí, e do seu Filho. O conforto do conhecimento agora. Que lembrança maravilhosa, bispo. Eu sei quem foi que me prometeu isso. Ele disse: eu zelo e velo pela minha palavra para cumprir. Está lá no Jeremias. Ele é fiel com a palavra dele. Deixa eu só trazer um adendo aqui sobre esse ponto. Em João 14, Jesus Cristo vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. Então Jesus, já prevendo que os acontecimentos, sabendo o que aconteceria, já preparou os discípulos para dizer: não se turbem o vosso coração. Então, assim, é necessário que a gente entenda que a paz que Jesus tem para nós, ouvintes, não é essa paz que o mundo prega, de que não vai ter problema nenhum, porque crente bate carro, crente sofre acidente, crente passa mal da saúde, mas a questão é a sua convicção de firmeza em Deus. E também não é anunciado que essa paz vai chegar com a vacina. Não tem garantia nenhuma disso. Essa paz bíblica, ela é independente do contexto. Independente da circunstância em torno de nós. Ela não depende de ter dinheiro, ela não depende de ter emprego, saúde, outras coisas. Não, ela é uma paz que emana do relacionamento com Deus. Olha o texto, né? Olha o texto. De onde é que vem essa paz? Do relacionamento com Deus. Mas nada está dando certo. Não tem problema. Eu estou lendo, irmãos, uma das leituras que eu estou fazendo agora, do Livro dos Mártires, de John Fox. Muito bom esse livro. Livro dos Mártires. E eu vou lendo aquele livro e eu vou falando assim: uai, mas o cristianismo de hoje está ruim mesmo, viu? Porque os nossos irmãos em Cristo padecendo, sendo martirizados e felizes e assumindo aquilo como algo que faz parte da vida cristã. Enquanto a lógica da igreja, olha, eu sei que alguns não gostam de ouvir isso, mas eu vou dizer, eu tenho que concordar que nós estamos vivendo no período da pior igreja de todos os tempos, mas você não tem que fazer parte dessa igreja, não. Você pode ainda fazer parte da igreja vencedora, da igreja universal, dessa igreja que goza dessa paz, e não da igreja que quer a paz do mundo, que quer a paz nas circunstâncias. Claro que se for possível é bom, claro, mas nossa paz verdadeira não depende dessas circunstâncias. De forma nenhuma. Essa paz vem do Senhor. Aleluias. Agora eu posso ir para o 3? Agora nós vamos para o 3. Glória a Deus. Mas eu já estou quase entendendo que nós não vamos conseguir. Mas vamos lá. Nós vamos conseguir a perícope toda, né? De hoje. Mas vamos lá. O verso 3 diz... Veja lá, nós estamos em 2 Pedro, capítulo 1, agora indo para o verso 3. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. E agora? Agora que o negócio vai pegar, porque você recebeu subsídio do próprio Deus, e ele disse: eu não te dei por contra-gota, eu te dei tudo. Está entendendo? Então agora, aquilo que você necessita para desenvolver, eu já te dei. Agora cumpre a você. Agora, se eu te dou todos os cadernos, te dou todos os livros, te dou a sala de aula, o professor, qual é o seu objetivo agora? Então o texto está dizendo que Deus nos deu tudo de que necessitamos. Tudo. Falta só você tomar posse? Porque Ele iluminou, né?
ele diz que iluminou o nosso pensamento e ele te deu a sua graça, ele recriou o seu espírito e ele te chamou de filho. Nos deu dons. Deu os dons. Nos deu a própria igreja. A gente não pode esquecer que a igreja é instrumento de graça de Deus, é meio de graça de Deus. Na eclesiologia você tem a igreja como um meio de graça de Deus para dizer assim, ó, a igreja tem a função de ajudar, de nos complementar. É na igreja que nós temos a função pastoral. Se você tiver dúvida sobre isso, vai em Efésios capítulo 4, verso 11, e você vai ver lá os dons que nós chamamos de dons ministeriais, que são dados por Deus para que cada um de nós tenha a edificação necessária. Está dentro desse verso aqui, ó. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos, porque a proposta de Deus é que nós sejamos edificados completamente. Aliás, em Efésios 4, verso 12, nos diz isso, né? Verdade. E Deus nos concede tudo isso. Então Ele nos deu a direção do Espírito Santo, a multiforme sabedoria de Deus, que é a igreja. A sabedoria, a igreja, que é um instrumento maravilhoso, todos os dons de que a Bíblia fala. E olha, nós estamos falando aí por baixo de 21 dons em 3 listas, viu? Mas alguns estudiosos chegam a contar 25, 30 dons. Isso. Quer dizer, são muitos dons, e cada um deles colocado em benefício de cada um de nós. E Deus trata conosco individualmente para nos conceder tudo isso. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, né? A gente vê que, e é importante a gente relembrar, nós citamos aqui a questão da importância da igreja, os dons. A gente tem uma série de pessoas hoje pregando justamente desconsiderando o valor da igreja e desconsiderando os dons, para dizer que os dons era só para aquela época do Novo Testamento, naquele momento ali inicial. Esqueceram de explicar isso para o apóstolo Paulo, por exemplo. Pois é, nós tivemos outros relatos, os avivamentos que aconteceram, os dons não cessaram, né? Então nós não cremos nessa doutrina que é pregada por aí. Esqueceram de avisar 2 pessoas, esse negócio do cessacionismo, né? Que é essa doutrina de que os dons eram só para aquela época. Esqueceram de avisar para 2 pessoas. Para o Espírito Santo, porque ele operando, que ele continua operando. Ele continua operando ainda hoje, viu, gente? Então esqueceram de avisar para o Espírito Santo. O tempo dele só foi aquele. Ele está passando. Né? Não é verdade? Esqueceram de avisar para o Espírito Santo e esqueceram de avisar, de certa forma, a culpa é do Espírito Santo também. Porque esqueceram de avisar os apóstolos. Eles continuaram porque os apóstolos estavam ensinando, doutrinando a igreja de hoje. Se nós defendermos que aquela palavra escrita, ensinada pelo apóstolo Paulo, por Lucas, quando registra os eventos maravilhosos ali no livro de Atos, etc. Se nós defendermos que aquilo não vale para a igreja de hoje, então eu faria a pergunta, e o que mais que não vale? Porque de repente a gente corre o risco de ter mais coisa que não vale, e a gente não está sabendo, né? E começa a anular os textos bíblicos. Começa a anular, e aí alguém tem que explicar para nós qual foi o critério que foi usado para dizer que esse está valendo e aquele não. Pois é, e tem um detalhe. Ele nos deu tudo isso, pelo seu divino poder, para a vida. E o que é a vida? Relacionamento com Deus. E a piedade, outro relacionamento com Deus. E para você viver e ter um relacionamento com Ele. Vida e piedade. E aí a gente precisa, em relação à piedade, lembrar que o conhecimento acerca de Deus, esse conhecimento que a gente pode chamar de teológico cristão, tem que produzir santidade. Porque piedade aí é santidade, viu? Verdade. Pio é santo. Piedade é santidade. Santidade. E só produz santidade quando você abstém do mundo e você obedece a Deus produzindo. Santificação. Tem um texto bíblico que nos ajuda a pensar nisso, né? Que é Colossenses 1, a partir do verso 9 a 12. O senhor tem esse texto? Tenho. Vamos ler? Vamos. O texto diz: por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor,
agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com a alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Meu Deus. Texto Aí maravilhoso. não tem para ninguém, não tem jeito. Como é que eu vou refutar isso aqui, meu Deus? Se foi o próprio Deus dizendo aqui para nós, através de Paulo. E Paulo vai falar aqui a importância, né? A preocupação que ele tem em orar para que as pessoas fossem cheias do pleno conhecimento. Cheias do pleno conhecimento. Uma plenitude, assim, precisa crescer e conhecer a Deus cada vez mais, né? O texto, assim, realmente, Paulo... E esse conhecimento aqui no verso 3 de 2 Pedro 1 é o mesmo epignosis. É o mesmo conhecimento experimental, é esse mesmo conhecimento que causa impacto em nossas vidas. E aí é interessante porque Paulo coloca lá em Colossenses 1, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Ele qualifica esse relacionamento para dizer o seguinte: que quando nós nos envolvemos com esse Deus maravilhoso, nós assimilamos essa vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus nos transforma. Por que nos transforma? Porque eu estou comprometido com essa vontade. E quando a palavra sabedoria e entendimento espiritual é acrescida aqui, está falando exatamente do impacto que isso causa nas nossas vidas. É verdade. Porque sabedoria, irmãos, é muito mais que... Sabedoria é um conhecimento aplicado. Isso. Sabedoria não é um mero conhecimento, é o conhecimento aplicado. De modo que a gente pode dizer assim, fulano conhece muito de Bíblia. Maravilhoso isso. Ele aplica a Bíblia, porque ele só conhece e não aplica, ele não tem sabedoria nenhuma. Tem não. A sabedoria é o conhecimento quando colocado em funcionalidade, quando é trazido para a nossa prática, né? Em evidência, né? Evidência. Espiritual, mostrando que aqui está o fruto, eu conheço e aplico, aqui está os frutos para a glória de Deus. E aí quem tem esse conhecimento tem uma implicação que está aqui no verso 10. Com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor. A Bíblia, olha o sinergismo aí. Olha aí. Eu conheço para viver, né? Para viver, de modo que assim, o cristão tem que se adequar. O cristão tem que experimentar transformações. Adiante a gente vai falar, inclusive, de transformação no modo de pensar. Porque o cristão, ele tem que ter um modo de viver digno do Deus que ele serve. Se for para ele viver de qualquer jeito, não é digno do Deus que ele serve. E aí eu quero chamar a atenção para uma palavra, pastor bispo Alberto Gabriel. Pastor Odiniel me ouviu falar disso domingo, acho que domingo. A gente de vez em quando fala, na verdade, né, da questão da misericórdia. Eu lamento muito, mas a misericórdia de Deus tem sido mal entendida por muitos servos de Deus. Muitos servos de Deus entendem que a misericórdia de Deus tem a função de baixar o nível, de baixar o padrão de Deus. Do tipo assim, a Bíblia quer que você seja santo, mas pela misericórdia de Deus não precisa ser santo, não. Você mais ou menos já está bom. Mas longe de ser verdade, não é isso. A misericórdia de Deus é o prazo que Deus vai nos dando. Lá em Lamentações capítulo 3 fala da misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Significa dizer, o dia de hoje nos foi dado por misericórdia, para que nós cheguemos no padrão de Deus. Misericórdia de Deus não é ele aceitar a gente baixar o padrão. Misericórdia de Deus, ele nos dá tempo para elevar o nosso padrão. Tá bom? E se você tem dúvida sobre isso, manda para cá. E eu vejo isso com os olhos do Espírito, como sentimento de Paulo. Ele estava pensando exatamente naquilo que Jesus propôs na oração dominical. Que o Pai fosse santificado.
Pai nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. E aí quando eu penso nesse produto, eu estou pensando assim, ó, eu estou aqui para te obedecer e fazer valer a sua palavra na minha vida. E aí eu santifico o Senhor na minha vida. Eu glorifico porque eu estou de acordo com o Senhor, estou produzindo para mostrar para essas pessoas que vale a pena, que é o correto, que é o poder de Deus sinérgico na minha vida para a glória do Senhor. E aí eu me santifico. E isso com toda a ciência, sabedoria, esse entendimento do Paulo. E aí ele estava pensando nas pessoas exatamente vivendo o padrão de Deus. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes ouvimos palavras tão bonitas, né? Que falam de um Deus que acolhe todo mundo. Isso me preocupa muito, porque isso é uma mentira, né? Aquele conceito de que não, Deus aceita todo mundo como está. Deixa eu te falar, se você compreende o que significa conversão, você já sabe que Deus não aceita todo mundo como está. Porque no processo da conversão já há uma mudança no indivíduo. Vinde como está, agora aprendei de mim. A pessoa já passa por um processo de arrependimento, ela reconhece o pecado, ela é convencida do pecado e ela se achega. Isso já é transformação? Já é um padrão. Já é transformação. Ou seja, então ninguém vem a Deus como está, porque na proposta de vir a Deus, ou seja, quando a graça é aceita e transformada em algo útil na vida do homem ou da mulher, né, do ser humano, quando essa graça é admitida e esse homem agora olha para Cristo e esse homem se abre à palavra de Cristo, então há um processo de gestação espiritual. Essa gestação nós chamamos de regeneração, né? Como na gestação de uma criança o resultado é o parto, né? E o guri vem à luz, ou a guria, né? A guria. Vem à luz, na regeneração, o resultado é o novo nascimento. Amém. E esse homem, essa mulher vem agora à luz espiritual. Já há uma mudança. Então, quem estava no pecado, agora vive esse processo de arrependimento, de regeneração, de conversão, já não chega ao mesmo. É nova criatura. O texto bíblico é claro, pastor, ele agora é nova criatura, não é o mesmo. Então você fala assim, mas Deus recebe todo mundo como está. Não é verdade. Compreende? Não é verdade. Há um processo de transformação. Deixa eu só ler aqui, pastor, a participação aqui dos nossos ouvintes. Nós temos aí a Márcia Fernandes participando conosco, né? Amém. Glória a Deus. Conheço, essa abraço eu conheço. O Emerson Nunes, acho que é o Emerson lá de... É o meu irmão de Rio Quente. Rio Quente, glória a Deus. Ivonete Moreira, que bênção, Deus abençoe. Pastora Gilda está participando também aí no nosso programa. Luiz e Larissa também, né? Que Deus possa abençoar vocês. Mandem suas perguntas, é bom para a gente poder interagir aqui. Se você tiver algum questionamento, queira pontuar alguma coisa acerca do que nós estamos discutindo, você é bem-vindo ao seu comentário, tá bom? Participa mesmo, né? Porque a gente vai falando. Não, o negócio aqui. é tão sério desse negócio de vinde como está, que tem um trabalho aí. Ele está dizendo assim, aquele que vem a mim tem que receber o Senhor como já no perdão dos seus pecados. Então ele já passou pelo arrependimento tem uma transformação. e já recebeu aí a graça na vida dele. Ninguém vem a Jesus do mesmo jeito. Agora, a gente precisa lembrar do seguinte, esse ensino é muito bem colocado por Isaías lá no capítulo 1, verso 18. Vamos ler? Vamos. Isaías 1, 18. Porque vai te dar, vai fundamentar isso que nós estamos discutindo aqui agora. Trazer clareza. Capítulo 1, verso 18 de Isaías. Na minha Bíblia está assim, ó. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha a transformação aí. Então quem vem sofre uma transformação de tal modo que ainda que seus pecados sejam como a escarlata,
se tornarão alvos como a neve. O processo de transformação. Dá um glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é verdade? Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Aleluia. É um Deus que nos aceita no reino dele, mas ele faz a roupagem nossa. O que nos traz de volta aqui para esse texto de Colossenses 1, agora o verso 10, a gente já começou a falar dele, né? Com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor. Olha a transformação agora, em evidência. Agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E crescendo, olha, ele não chegou sem conhecimento, ele não vai viver uma vida abundante, de modo digno ao Senhor, sem o conhecimento. Tudo isso foi tratado anteriormente, que ele precisa de receber o tratamento. Por isso nós começamos lá com um trabalho inicial que nós chamamos de discipulado, né? Passando os primeiros passos, ensinamos como essa pessoa caminha através da Bíblia, ensinando ele o passo a passo do estudo metódico, bíblico, o quanto ele deve conhecer a palavra de Deus. Ele tem que entender isso. Então não dá para ele chegar nesse estágio sem o conhecimento. Pastor Otinel, o senhor encontra aqui em Colossenses 1 uma espécie de espelho do texto de Pedro. Nós estamos falando de dois autores, de tempos diferentes, todos dirigidos pelo mesmo Espírito. O senhor encontra aqui em Colossenses, nesse texto aqui, dos versos 9 a 12, um espelho do que nós temos em 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 a 11? Sim, plenamente. E é interessante ver como que a sincronia, como que o Espírito Santo trabalha a mesma informação em Pedro vai lá e fala sobre a questão da importância do conhecimento de Deus, e Paulo vem aqui agora e cita, né? E é interessante como Paulo usa as palavras, né? Para crescer no pleno conhecimento, agradando-lhe em tudo, plenamente. Paulo reforça, né? Com eloquência. Olha, né? O verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Paulo vai falar disso, o Pedro vai falar disso lá adiante, né? Isso. Nos últimos versos dessa perícope que nós estamos analisando. A ideia da constância e firmeza de ânimo. Fechando no 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Que privilégio. Nós estamos falando aqui com base em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, e aí a gente pode afirmar que há um poder de Deus que nos dá tudo o que necessitamos para ter vida cristã e santidade. Tudo. Ninguém vai poder dizer, irmãos, que eu não tive isso ou aquilo. O que a gente tem muito são pessoas que não conseguem compreender a dinâmica da vida espiritual. Por exemplo, quantos crentes estão aí vivendo uma mesquinhez espiritual, uma pobreza espiritual, porque não compreendem o papel da igreja e consideram a igreja só como um grupo de pessoas, como se fosse uma associação, como se fosse um clube, né? Como se fosse algo desprezável. E aí eu até chamo a atenção sempre que posso. A pessoa diz assim: nossa, mas essa igreja tem muitos programas, muita atividade. Ou, deixa eu te falar o seguinte: você está se referindo à igreja uma mera associação? Claro que existe a igreja visível, e até caberia esse entendimento, mas dentro da igreja visível tem a invisível, e na invisível você tem o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo tem células, tem membros, e diz o texto bíblico que nós somos membros uns dos outros, e dentro dessa perspectiva, então eu não tenho um monte de atividades, eu tenho homens e mulheres de Deus, usados por Deus, para, de forma dinâmica, criar oportunidades de Deus tratar com as nossas vidas. Então, vamos pegar, por exemplo, a igreja que eu tenho a permissão de Deus para pastorear.
para cuidar, né? Na verdade, eu não pastoreio sozinho, tem um conjunto grande, graças a Deus, de ações. Mas ali, quando alguém, e lá a gente tem uma liderança bem repartida, quando alguém propõe assim, não, vamos fazer uma campanha tal. Vou usar aqui o pastor Otiniel, que é meu companheiro de ministério, e ele diz assim, a gente tem lá uma proposta de fazer alguns simpósios, e ele diz, então, nós estamos organizando um simpósio para data tal, no tema tal, vamos fazer de tal e tal forma. Quem está operando ali? É o Espírito Santo, não é um programa da igreja, é um programa de Deus. Porque quem está lançando esse programa é um servo de Deus, movido pelo Espírito de Deus no corpo de Jesus Cristo. Então eu não posso olhar a igreja como um monte de gente, eu preciso olhar a igreja como o que ela de fato é. E o que é a essência da igreja? O corpo de Jesus Cristo. A essência da igreja é o corpo de Cristo. Ela é essencialmente isso. Senão fica complicado, né? Se retirar se excluir o que é a essência. Não funciona. Nesse tempo de pandemia eu tenho me preocupado com a Santa Ceia. Porque qual que é a essência da Santa Ceia? A comunhão. A comunhão. E aí a gente com a ceia online é um negócio complicado, né? Porque está tirando a essência. Qual que é a essência da igreja? Ser o corpo de Cristo. E aí é o Espírito Santo que usa aqueles membros para dizer assim, eu quero criar essa oportunidade de trabalhar com a sua vida. Aí deixa eu te falar uma coisa, você que tem lá na sua igreja o seu pastor, a sua liderança, né? Líderes, em alguns casos líderes de jovens, de homens, de mulheres, né? Você tem lá as reuniões de estudo da Bíblia, você tem lá as reuniões de oração e as outras tantas que puderem acontecer. Aí você fala assim, não, eu não vou, ou eu não me importo com tal programação. Só que aquela programação, na verdade, foi pensada pelo Espírito Santo através de um membro do corpo, que tem por cabeça Jesus Cristo, e foi pensada para a sua edificação pessoal. E agora você não vai. Sinto muito. Deus preparou para você e você não vai. Mas para aqueles que gostam, eu estou aqui monopolizando a conversa, né? Vocês não me interrompem. E aí o negócio. Mas para aqueles que gostam, pastor, de pensar que tudo é assim, que não é importante, eu preciso dizer que a matéria vai ser dada, vai ser lançada. Com certeza. E ele precisa multiplicar o conhecimento dele. Ele precisa multiplicar a graça que Deus deu para ele. Ele precisa multiplicar a paz que Deus deu para ele. Ele precisa envolver com o corpo, senão ele não vai frutificar. Mas ele diz assim, mas basta ir no domingo. Não? Uai, mas vai ficar meio fraquinho. Então faz um favor para mim, você que acha que basta ir na igreja no domingo, vamos ser honestos. Nós vamos ser honestos, queridos. Se você pode comer só no domingo, então tá bom, você vai na igreja só no domingo e faz um favor, só come no domingo também, tá bom? Passa a semana sem almoçar, sem jantar, sem tomar café da manhã, porque você precisa ser coerente. E, bispo, nós temos visto nesses dias... Não tô bravo, não. Só está sendo bem enfático, né? Mas nós temos ouvido nesses dias uma série de pessoas que se dizem cristãos vivendo à margem. E o perigo da margem é enorme, né? Então, assim, aqui nós estamos falando de uma série de questões o Senhor está nos colocando à nossa disposição uma série de bens, de coisas boas para o nosso crescimento, mas nós precisamos buscar. A palavra de Deus, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Nós precisamos procurar o Senhor, precisamos nos envolver no conhecimento, né? Lá no último capítulo da segunda carta de Pedro, que é o capítulo 3, o último versículo, ele diz da necessidade de nós crescermos na graça. Como é que diz aí? Porém, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É responsabilidade nossa, viu? Crescimento na graça é responsabilidade nossa. E aí, quando a gente busca compreender o que é crescer na graça, uma ideia que nos ajuda a compreender isso é de uma bandeja passando diante de nós. A bandeja está passando diante de nós e nós precisamos pegar o que está naquela bandeja.
Crescer na graça e no conhecimento é pegar do que está na bandeja. Eu estou aqui querendo dizer para você o seguinte: para algumas pessoas que acham que às vezes a igreja tem muita programação, mas culto segunda, culto terça, culto quarta, eu até queria, né? Não é? Na nossa prática, por exemplo, são culto só durante a semana, só terça e quinta. Algumas igrejas nem chegam a ter isso, né? E aí nós temos nossas reuniões de sábado e de domingo. Mas eu preciso te lembrar que a igreja modelo, que é a igreja de Atos, e nunca tivemos... Alguns acham que a igreja de Atos é muito defeituosa, eu também acho. Mas ela ainda é a melhor igreja de toda a história do cristianismo. A igreja de Atos ainda é a melhor igreja de toda a história do cristianismo. E ela tinha reunião todos os dias. E os irmãos ainda almoçavam juntos. E ainda jantavam juntos, na grande maioria. E era uma igreja que era extremamente voltada para a direção do Espírito de Deus. Tanto que, quando as decisões são tomadas, como quando eles decidem acerca do que os gentios deveriam observar, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quando Paulo e Barnabé são separados, lá na igreja de Antioquia, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E várias são as situações em que a direção do Espírito Santo é citada. E eles estavam juntos, trabalhando junto em todo o tempo. E o ânimo deles era como está aqui, ó, uma absoluta constância de firmeza e de ânimo. Por isso, esses homens vão ser agora lançados ao evangelismo. E fica aqui uma pergunta: se o cidadão não gosta de cultuar a Deus, vai fazer o que no céu? Tem esse detalhe, né, pastor? Então é melhor não ir, né? Não faz sentido, né? Você não gosta de louvar o Senhor, você não gosta de estudo da Bíblia, você não gosta de palavra de Deus? Tem um problema ainda, viu? Diz que toda vez que nós nos reunimos, é uma festa. E nós estamos nos preparando, porque diz que lá em cima o negócio não para a glória hora nenhuma. E olha que participação aqui, obrigado, meu irmão Sérgio Rosa. Ele diz: Bispo Samuel, a igreja tem um papel de suma importância para a sociedade. Se não fosse a igreja nesse momento de pandemia, teríamos mais mortes por depressão do que pela própria doença. Se não fosse a igreja, de Deus do Jardim Riviera, e acredito que vários outros irmãos de lá também estariam loucos, até mesmo mortos. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor, Bispo Alberto Gabriel, e de todos os pastores na frente dessa grande família que é a igreja. Aleluias. Penso exatamente como o senhor menciona, viu? Ele reconhece, meu irmão Sérgio Rosa. Que tem esse reconhecimento A igreja auxilia demais. Sim, hoje em dia, e a gente precisa até entender o motivo da sociedade, né? Desse mundo querer fechar as igrejas. É porque o povo vai morrer espiritualmente. Claro. A gente não pode entender essa questão. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Isso é questão espiritual. A igreja precisa estar atenta, porque a gente não tem que... a gente precisa obedecer os decretos, obedecendo as questões de saúde, mas entender que o culto a Deus precisa continuar. Nesses dias, Otinel, e pastor, e bispo Samuel, pessoas têm ligado e dizem: eu estou tão fraco na fé, mas qual a sua constância em ler a palavra? Não, uma vez por ano. Qual a sua constância de orar? Nem sei mais, né? E na igreja? Tem mais ou menos 5 meses que eu não vou à igreja. Não tem como uma pessoa ter ânimo, firmeza de fé e crescimento, frutificação, se não tiver com sinergismo com a igreja, com o corpo de Cristo. Não tem jeito. Meu irmão e minha irmã que nos assiste, você que é o nosso amigo aqui, participante, a gente precisa ter coerência. Coerência com as coisas, inclusive com as coisas de Deus. Fica uma semana sem comer e você vai ficar fraco. Alguém pode dizer: não, mas eu vou lá no culto, eu já ouvi essa palavra, eu já conheço a Bíblia, eu já li e tal. Eu te pergunto, você já, no nosso caso, vamos falar aqui do cardápio comum de nós brasileiros, né? Você já comeu arroz? Você já comeu feijão? Você já comeu carne? Pronto, então você não precisa comer mais não. Se for assim, mas como é que é? Assim? Todo dia. E se faltar, nós temos que comer todo dia de novo. Irmãos, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias de novo.
todos os dias, é uma questão de nós sermos coerentes. Agora, o senhor está me falando de pessoas que passam 5 meses sem ir na igreja, já desencarnou há muito tempo. Se passasse 5 meses sem almoçar, Já desencarnou. já estava. Já foi. Não dá. Não é razoável, queridos, não é razoável que nós queiramos. Não tem como eu dar graças a Deus por aquilo que eu não me envolvi, que eu não participei, que eu não senti o gozo, a alegria, a paz perfeita para dar essas graças ao Senhor. E o que eu dizia, pastor Alberto, é que não é razoável que nós queiramos estar bem espiritualmente se nós não nos alimentamos. E aí, como o nosso tempo está se indo, eu quero lembrar aqui de uma figura que nos ajuda a pensar nisso. Daquele camarada que, viajando numa região muito fria, chega a uma região em que costumavam colocar cachorro para brigar. Ali tem um nome especial para aquilo, né? Rinha, né? Rinha de galo. É de galo. Tem lá. Eu não me lembro aqui o nome adequado, mas a briga de cachorro. E naquela região eles conheceram um moço que tinha vários cachorros. Perguntaram para ele se ele costumava colocar para brigar cachorros dele, um dele contra o outro dele. Ele disse: sim, é normal eu colocar 2 cachorros meus para lutar, para brigar um com o outro. E aí perguntaram para ele: e o senhor sabe qual vai vencer? Ele diz: eu sempre sei qual vai vencer. Como? Ele diz: é o seguinte, quando eu coloco 2 cachorros para brigar, quando eu estou preparando eles para a luta, o que eu quero que vença, eu alimento melhor. O que eu quero que perca, eu retiro a alimentação dele. Eu alimento ele de um modo bem mais pobre. E eu então já sei qual cachorro vai ficar mais forte. E dessa forma eu sempre sei qual cachorro vai vencer. E aí alguém trouxe essa realidade para a guerra que é registrada lá em Gálatas capítulo 5, quando fala que o espírito luta contra a carne. Qual vence? O que estiver melhor alimentado. Se você dá muita comida para a sua carne, pouca comida para o espírito, quem é mais forte? Claro que é a sua carne. Claro, e aí tem que lembrar que a Bíblia diz que a carne não pode agradar a Deus. É impossível. Você vai encontrar isso em Romanos capítulo 8. É impossível. Agora, uma pessoa que não é assídua nas orações, não é assídua na meditação, no estudo da Bíblia, não é assídua no relacionamento com a igreja, ele descumpre aquela regra de Atos capítulo 2, verso 42, né? Verso 42, que são as 4 colunas ali da nossa relação com a igreja. Essa pessoa não está alimentando o espírito. Claro que o espírito vai ser fraco, claro que ele vai ser derrotado. Ele não vai trazer lembrança daquilo que lhe traz esperança. Como? A sua mente está apagada. Pois é. E pastor, não está ávida, não está viva ali, porque se estivesse alimentando na palavra de Deus, logo ele cita a palavra de Deus e ela é poder na vida dele. Nosso tempo foi-se. E eu quero encerrar o verso 3 com uma leitura de um paralelo do apóstolo Paulo, que é Efésios 1:3. Temos aí? Temos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí, como é que faz? Não é um paralelo do que diz Pedro? Pedroca está dizendo assim, agora vem... Pedroca é ótimo. Agora vem meu amigo Paulo aqui. Pedroca disse que, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, se o Pedroca disse isso, Pedroca é o apóstolo Pedro, aqui com muito carinho e intimidade, né? Muita afinidade, muita intimidade. Nosso irmãozinho, tá? Nosso irmão. Paulo disse a mesma coisa. O mesmo Espírito estava lá
trabalhando com ele com a mesma informação. Tudo isso para confirmar que nosso Deus é maravilhoso. Mas não fica longe de nós não, viu? Volta, Deus permitindo, na próxima semana nós vamos seguir nessa perícope, porque nós precisamos explorar ela juntos aqui até o verso 11, pelo menos, se Deus não dirigir mais ou se você não pedir. E se você quiser um assunto específico, quiser lançar uma pergunta específica para o pastor Otiniel responder, para o pastor Alberto, para o bispo Alberto Gabriel responder, para que a gente pense juntos, manda. Quem sabe a sua pergunta não gera aqui um tema para a gente estar discutindo. Pastores, eu acho que a gente precisa terminar. Eu não queria não, então, mas os comentários a hora finais. Já foi, né? Queridão, eu espero em Deus nós ter sido assim de alguma ajuda para a sua vida espiritual nessa tarde, início de noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde, ilumine o seu coração sempre, mas que você tenha a responsabilidade diante da palavra do Senhor e cumpra a sua parte de envolver-se com a palavra, com a oração, com a sua igreja, né, e dar fruto para a glória do Senhor. Santifica o Senhor na sua vida, isso é importante demais para essa igreja de todos os tempos e hoje muito mais, porque a igreja está perdendo esse norte de santificar o nome do Senhor. Tudo que você faz precisa santificar o nome do Senhor. Se você obedece a Deus, você está santificando Ele. Se você não obedece, não tem santificação nenhuma. Um grande abraço a todos, né? Que você possa crescer e a cada dia na graça e no conhecimento de Deus. E lembrando o seguinte, irmãos, que nós somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. Então a gente precisa tomar muito cuidado às fontes que a gente vai beber, né? A gente sempre cita aqui que comentaristas ou autores não são inspirados. Quem é inspirado é a Bíblia e ela bem interpretada, né? Então que a gente... E essa responsabilidade está respaldada aí no que Paulo diz lá em Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 3. Sabendo de quem aprendestes. Saiba de quem você aprende. Não é assim? Para não correr o risco de você estar tomando água envenenada. Complicado esse negócio. Palavras que não procedem do texto bíblico de modo inteiro. Sempre tome cuidado com versículos isolados. Sempre. Satanás citou para Jesus texto isolado. Texto fora da inteligência. Tem um negócio que os juristas usam, que se chama inteligência da lei. Nós precisamos tratar a lei observando a sua inteligência, a sua proposta. A Bíblia também. Não é assim? Glória a Deus. Nós vamos orar então, agradecendo a Deus. Eu te convido a estar conosco na próxima semana às 17h30, terça-feira, com a permissão de Deus. E te faço um outro pedido. Se você achar que essa palavra é útil para alguém que você conheça, manda o link. O propósito nosso é ser bênção nas vidas. E você pode partilhar desse propósito conosco, tá bom? Meu Pai, eu quero agradecer-te profundamente, meu Deus, a oportunidade que nos dás de transmitir a tua palavra aqui. Eu agradeço a ti pela saúde que tens nos dado, pelo ânimo que tens nos dado, para que aqui possamos tentar trazer luz a todos aqueles que de algum modo tu desejas alcançar. A todos aqueles que de algum modo se deixem ser atingidos por tua palavra. Que ela faça diferença nas vidas, que ela traga ânimo e que ela no mínimo suscite as dúvidas essenciais ao nosso crescimento. No nome do teu Filho nós oramos, Senhor Pai. Aleluia. Deus seja com você. Outro dia perdi a minha paz. Até hoje não entendo porque ele me escolheu. Pois na fila que eu estava eu fiquei em último lugar. Mas ele tem seu modo de agir, até porque
chamar. Sabe quem sou eu? Escolhida, consagrada, revestida, adornada. Mesmo sem merecer, sou chamada, sou louvada, resgatada, inspirada. Já não faço meu querer. Tô na luta, tô na guerra, na batalha aqui na terra. Eu não vou recuar. Vou cantando, vou chorando, vou clamando e adorando até meu noivo voltar. Não adianta a proposta, eu não sei ser mais de ninguém. Eu sou dele, meu coração é dele, o meu corpo é dele, minha vida também. Nem vem com essa história de vantagem para eu deixar. Já me apaixonei por ele, agora é tarde, não dá mais pra voltar. Sabe quem sou eu? Escolhida, consagrada, revestida, adornada. Mesmo sem merecer, sou chamada, sou lavada, resgatada, inspirada. Já não faço meu querer. Tô na luta, tô na guerra, na batalha aqui na terra. Eu não vou recuar. Vou cantando, vou chorando, vou clamando e adorando até meu noivo voltar. Não adianta a proposta, eu não sei ser mais de ninguém. Eu sou dele, meu coração é dele, o meu corpo é dele, minha vida também. Nem vem com essa história de vantagem para eu deixar. Já me apaixonei por ele, agora é tarde, não dá mais pra voltar. Agora é tarde, não dá mais pra voltar. Quem vê esse sorriso estampado no meu rosto não pode imaginar a luta que eu passei. Foram noites acordado só chorando sem parar, esperando o momento certo de cantar. Perdi tudo que eu tinha, mas ficou a esperança. E quando me humilhavam, nunca reclamei. Em cima de uma laje a noite inteira só cantando. Assim, quando Jesus estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu hoje te aconselho, não desista, vá em frente. O nosso Deus é forte, pode tudo resolver. As lágrimas que rolam no teu rosto, o anjo vem buscar e entrega no
sua bandeira, você é um campeão. Pare de chorar e cante sempre assim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Ai, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para